Eu sei exatamente como é sorrir por fora e tá apodrecendo por dentro. Eu sei o gosto metálico do fracasso na boca. Eu sei o som do silêncio às 3 da manhã, quando o mundo dorme e você está acordado, encarando o teto, tentando entender onde foi que tudo deu errado. Porque eu já estive ali. Eu já fui o cara que prometia demais e entregava de menos. O cara que dizia amanhã eu começo enquanto o amanhã virava um cemitério de planos abandonados. E deixa eu te falar uma coisa que ninguém gosta de admitir. O fundo do poço não é barulhento. Ele é silencioso. É você, sozinho, com a consciência gritando baixinho. Eu lembro da primeira grande queda. Faculdade, pressão, comparação. Eu entrava na sala e parecia que todo mundo tinha um mapa, menos eu, meus colegas já estagiando, já com networking, já com currículo brilhando no LinkedIn. E eu tinha desculpas. Não é meu momento. Não tive as mesmas oportunidades. O sistema é injusto. E talvez fosse. Mas a verdade crua é que eu também era desorganizado, disperso, viciado em distração. Eu passava horas rolando o feed, vendo gente da minha idade viajando, empreendendo, vencendo na vida. Cada foto era um soco, cada conquista alheia virava uma sentença contra mim. Eu me comparava o tempo inteiro. E sabe o que é pior? Eu comparava o meu bastidor com o palco iluminado dos outros. Teve uma noite específica que ficou gravada, eu tinha uma prova importante no dia seguinte. Em vez de estudar, eu fiquei assistindo vídeo atrás de vídeo, só mais 10 minutos. Quando eu percebi, eram 2h40 da manhã. O coração acelerado, a culpa pesada. Eu fechei o notebook e senti aquele aperto no peito. Não era só medo da prova, era medo de mim. O fracasso não acontece de uma vez. Ele é construído em pequenas concessões, em pequenas mentiras que você conta para si mesmo. Eu mereço descansar, eu produzo melhor sob pressão. Eu funciono diferente. Eu repeti isso como um mantra. Enquanto minha realidade desmoronava, vieram as notas baixas, vieram as oportunidades perdidas. Veio aquele e-mail que eu nunca queria abrir, infelizmente, essa palavra ecoa, infelizmente. Como se o universo tivesse balançando a cabeça para você. Eu comecei a evitar as pessoas. Parei de responder mensagens, evitava encontros de família porque sempre vinha aquela pergunta venenosa. E aí, como estão as coisas? Eu sorria. Tudo bem. Tudo bem. É a maior mentira socialmente aceita. Por dentro, eu me sentia pequeno, inadequado, como se tivesse perdido uma corrida que eu nem sabia que estava acontecendo. Eu olhava no espelho e via alguém que prometeu muito para si mesmo e não cumpriu. E tem uma coisa sobre o fundo do poço que quase ninguém fala. Ele é confortável de um jeito estranho, porque lá embaixo você não precisa mais fingir que está subindo. Você só aceita. Você começa a dizer eu sou assim mesmo. Você transforma fracasso em identidade. E isso é perigoso. Eu comecei a acreditar que eu não era disciplinado, que eu não era consistente. Eu transformei comportamentos temporários em rótulos permanentes. E cada vez que eu falhava de novo, eu reforçava essa narrativa. Teve um dia em que eu perdi uma oportunidade de trabalho que poderia ter mudado tudo. Eu não me preparei direito para a entrevista. Fui no improviso. Achei que meu jeito compensaria. Não compensou. Quando eu recebi a resposta negativa, eu não fiquei surpreso. Eu fiquei confirmado, como se o universo estivesse dizendo: tá vendo? Você não é suficiente. Eu sentei na cama e fiquei olhando para o nada, sem música, sem celular, só eu e aquele silêncio pesado. E ali, naquele momento cru, eu senti algo diferente. Não era só tristeza, era vergonha. Vergonha de saber que, no fundo, eu podia ter feito melhor. E é aqui que muita gente quebra de vez. Porque é mais fácil culpar o mercado, a família, a falta de dinheiro, o algoritmo, o governo, o chefe, o professor. É mais fácil apontar para fora. Eu fiz isso, fiz muito, mas cada desculpa que eu criava era um tijolo a mais no muro que me prendia. Fracasso dói, mas o que realmente corrói é a consciência de que você participou ativamente dele. Eu comecei a perceber
um padrão. Eu iniciava projetos empolgado, cheio de energia, quase me sentindo um protagonista de filme. Mas quando a empolgação acaba, e ela sempre acaba, eu sumia. Eu abandonava. Eu trocava por outra ideia mais brilhante. Eu era um colecionador de começos e um especialista em finais prematuros. E sabe o que isso faz com a sua mente? Ela para de confiar em você. Você promete que vai acordar cedo, não acorda. Promete que vai estudar 2 horas, estuda 20 minutos. Promete que vai mudar, não muda. Aos poucos, sua própria palavra perde valor dentro de você. Eu estava cansado. Cansado de parecer forte. Cansado de fingir progresso. Cansado de ser potencial e nunca resultado. O fundo do poço é silencioso, mas ele também é honesto. Lá embaixo não tem aplauso, não tem like, não tem plateia. Só você e a verdade nua, crua, sem filtro. E foi ali naquele silêncio desconfortável que eu comecei a perceber que talvez o problema não fosse falta de talento. Talvez fosse falta de responsabilidade. Talvez não fosse o mundo me segurando. Talvez fosse eu me segurando. Essa percepção não me libertou imediatamente. Ela me assustou. Porque se a culpa era minha, então a solução também era. E assumir isso é pesado. Muito pesado. Mas é ali que a história começa a virar a responsabilidade queima. Não é bonita. Não é inspiradora. Não vem com trilha sonora épica. Ela arde como álcool em ferida aberta. E quando eu finalmente paro de culpar o mundo e começo a olhar para mim com honestidade brutal, eu percebo que o meu maior sabotador sempre esteve comigo, dentro de mim. Eu lembro do dia exato em que essa ficha cai. Eu acordo tarde. De novo, o despertador toca às 6. Eu desligo. 5 minutinhos. Quando abro os olhos de novo, são 8h20. O compromisso era às 9. Eu levanto correndo, irritado, já começando o dia me sentindo atrás. E no meio daquele caos, eu tenho um pensamento simples, quase sussurrado. Ninguém fez isso com você. Ninguém... Não foi o algoritmo, não foi a crise, não foi a concorrência. Fui eu que apertei o botão de soneca. Fui eu que dormi tarde vendo coisa inútil. Fui eu que escolhi o conforto imediato em vez do desconforto necessário. E aquilo me atravessa. Eu sempre me considerei inteligente. Sempre ouvi que eu tinha potencial, mas potencial sem disciplina. É só uma promessa vazia. E eu estava cansado de ser promessa. Eu começo a listar meus fracassos num caderno. Sim, no papel, sem filtro. Projetos abandonados, oportunidades perdidas, mentiras que contei para mim mesmo. Eu funciono melhor sob pressão. Mentira, eu funcionava sob desespero. Eu sou criativo demais para rotina. Mentira. Eu era indisciplinado demais para consistência. Dói escrever isso. Mas dói mais continuar igual. Eu percebo que eu estava viciado em dopamina barata, vídeos curtos, notificações, sempre distraído. Eu não suportava o tédio. E é no tédio que a construção acontece. É na repetição chata, invisível, que a base é criada. Eu queria resultado de atleta treinando como turista. E aí vem a parte mais difícil. Parar de falar e começar a fazer sem anunciar, sem postar, sem buscar validação. Eu decido algo pequeno, ridiculamente pequeno, acordar no primeiro alarme. Só isso. Parece simples. Mas para alguém que vinha se sabotando há anos, era uma guerra diária. O despertador toca. Minha mente começa a negociar. Hoje você está cansado. Você merece descansar. Eu fico ali, de olhos fechados, sentindo o peso da decisão. E eu levanto não porque estou motivado, não porque estou inspirado, mas porque eu estou cansado de mim. Essa é a diferença. Motivação é fogo de artifício. Responsabilidade é forja. Eu começo a aplicar isso em outras áreas. Estudo mesmo quando não estou com vontade. Treino mesmo quando o corpo reclama. Respondo e-mails difíceis, em vez de empurrar para depois pequenas vitórias, pequenas promessas cumpridas, e algo começa a mudar. Minha mente começa a confiar em mim de novo. Não é mágico, não é instantâneo. Tem dias em que eu escorrego, tem semanas em que eu quase volto para o padrão antigo. Eu lembro de uma fase em que eu recaí forte, fiquei 3 dias improdutivo, me sentindo um fracasso outra vez. A velha narrativa tentou voltar. Tá vendo? Você nunca muda. Mas dessa vez, eu não compro a história. Eu sento, respiro e me pergunto:
Qual é o próximo passo? Óbvio, não o perfeito. O óbvio, abrir o livro, fazer 10 minutos, só 10. E eu faço... E aqueles 10 viram 20. E aqueles 20 salvam o dia. Responsabilidade não é sobre nunca cair, é sobre não transformar uma queda em residência fixa. Eu também paro de me comparar tanto, não porque eu virei um monge zen, mas porque eu entendi que comparação constante é uma fuga elegante. Enquanto eu olho para o sucesso dos outros, eu evito olhar para o meu esforço insuficiente. É mais confortável admirar do que agir. Eu começo a limitar meu tempo em redes sociais. Começo a escolher melhor com quem eu converso. Me afasto de ambientes onde reclamar é hobby, porque energia é contagiosa. E eu já estava intoxicado demais. Teve uma conversa difícil com um amigo. Ele me disse: "Você fala como alguém que quer muito, mas vive como alguém que quer pouco." Aquilo ficou ecoando. Doeu, mas era verdade. Eu queria resultados extraordinários com hábitos comuns. Eu queria uma vida diferente fazendo as mesmas escolhas de sempre. E aí eu paro de esperar que alguém venha me salvar. Mentor, parceiro, chefe, namorada, governo, seja lá quem for. Eu paro de terceirizar minha responsabilidade emocional e profissional. Eu começo a construir uma rotina simples, acordar cedo, estudar blocos curtos e focados, né? Exercício físico, revisão semanal. Nada glamuroso, nada instagramável, só repetição. E repetição é entediante, mas é poderosa. Eu começo a sentir um tipo diferente de orgulho. Não aquele orgulho inflado de mostrar resultado, mas o orgulho silencioso de saber que eu fiz o que precisava ser feito, mesmo quando ninguém estava olhando. Eu ainda erro, ainda falho, ainda tomo decisões ruins às vezes. Mas agora eu não uso isso como sentença. Eu uso como dado. Informação, ajuste, fracasso deixa de ser identidade e vira feedback. E é nesse ponto que eu percebo algo importante. Assumir responsabilidade não me diminui, me fortalece. Porque se eu sou parte do problema, eu também sou parte da solução. Eu não sou vítima passiva da minha história. Eu sou autor. E autor não terceiriza roteiro. Eu começo a sentir uma energia diferente. Não euforia. Não arrogância. Mas uma confiança construída na prática. Tijolo por tijolo. Dia após dia. Promessa após promessa cumprida. A responsabilidade queima, sim. Mas ela também ilumina, e quando eu paro de fugir dela, eu começo finalmente a sair do fundo do poço. Não com um salto heróico, mas com passos curtos, firmes, consistentes. É feio, é lento, é desconfortável, mas é real. E pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que estou me movendo na direção certa. Recomeçar não é romântico. Ninguém posta foto do recomeço. Ninguém grava stories do momento em que você está sentado sozinho. Recalculando a própria vida numa planilha simples, com café frio ao lado e olheiras profundas, denunciando que você ainda está aprendendo a ser consistente. Recomeçar é silencioso, é quase invisível. E, para ser honesto, é humilhante no início. Porque quando eu decido recomeçar de verdade, eu preciso aceitar uma coisa que fere o ego. Eu não sou mais quem eu achei que era. Aquela versão idealizada, cheia de talento bruto e promessas grandiosas, não me serve mais. Eu preciso construir uma nova identidade. E identidade não nasce de discurso bonito. Nasce de repetição. Eu começo pequeno, ridiculamente pequeno. Eu organizo minha mesa, eu crio um horário fixo, eu bloqueio distrações, eu deixo o celular longe quando estou estudando. Parece básico. Parece óbvio, mas para alguém que viveu anos no improviso, isso é revolução. E o mais difícil não é começar, é continuar quando o entusiasmo acaba. Na terceira semana, a empolgação some. O cérebro pede novidade, pede dopamina, pede caos. E eu sinto aquela vontade antiga de largar tudo e começar outro projeto mais emocionante. É quase um vício. A sensação de ser iniciante é deliciosa. O problema é que eu nunca ficava tempo suficiente para virar competente. Então eu fico mesmo entediado, mesmo cansado,
mesmo duvidando. Tem dias em que eu sento para trabalhar e minha mente parece um navegador com 20 abas abertas. Comparações voltam. Olha onde fulano já chegou. Você está atrasado, você começou tarde demais. Essas vozes não desaparecem magicamente. Elas continuam ali sussurrando, mas agora eu não obedeço automaticamente. Eu reconheço, eu respiro, eu volto para a tarefa. Uma linha por vez. Um exercício por vez. Um passo por vez. Recomeçar também significa aceitar recaídas sem transformar isso em drama existencial. Teve uma semana em que eu falhei feio. Dormi tarde 3 dias seguidos. Perdi prazos. Senti aquele velho peso voltando. Antigamente, isso seria motivo para desistir de vez. Já estraguei tudo mesmo. Dessa vez não. Eu paro, analiso. Ajusto. Eu me pergunto. O que saiu do controle? O que eu posso melhorar? E eu recomeço. Na quinta-feira, não na segunda. Eu paro de usar o calendário como desculpa para adiar mudanças. E algo incrível acontece quando você insiste, sua identidade começa a se alinhar com suas ações. Eu deixo de ser alguém tentando mudar e começo a me ver como alguém que cumpre o que promete. Isso muda tudo, porque comportamento repetido constrói autoimagem. E autoimagem sustenta comportamento. Eu também aprendo a tolerar o desconforto social do recomeço. Quando você muda, algumas pessoas estranham. Nossa, você está diferente. Virou disciplinado agora? Algumas falas vêm em tom de brincadeira, outras vêm carregadas de julgamento. E eu preciso decidir. Eu quero aprovação ou evolução? Eu escolho evolução. Eu reduzo convites que me tiram do eixo. Eu digo não mais vezes. E no começo isso dói, porque a gente quer pertencer, mas pertencer a um ambiente que te mantém pequeno é uma prisão confortável. Recomeçar é aceitar ficar sozinho por um tempo. É trocar aplauso imediato por progresso invisível. É trocar prazer instantâneo por construção lenta. E deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém diz. O recomeço não apaga o passado. Ele integra. Eu não finjo que nunca fracassei. Eu uso meus erros como referência. Eu lembro das noites mal dormidas, das entrevistas mal preparadas, das promessas quebradas, não para me punir, mas para não romantizar a mediocridade. Eu sei o preço de voltar para aquele lugar. E isso me mantém atento. Com o tempo, pequenas vitórias começam a se acumular. Um projeto concluído, uma meta atingida, um mês inteiro mantendo a rotina. Nada cinematográfico, mas sólido, real. Meu progresso deixa de ser explosivo e passa a ser constante. Constante é subestimado. Constante constrói carreira, constrói corpo, constrói reputação, constrói confiança. Eu começo a perceber que o recomeço não é um evento, é um estilo de vida. É a disposição diária de ajustar a rota, de aprender, de continuar. Não importa quantas vezes eu precise recalibrar. E agora, olhando para trás, eu não sinto vergonha do meu fracasso. Eu sinto respeito, porque foi ele que me obrigou a crescer. Foi ele que quebrou a ilusão de que talento bastava. Foi ele que me ensinou que disciplina é mais poderosa do que motivação. Eu não romantizo a dor. Eu não desejo fracasso para ninguém. Mas eu reconheço que, no meu caso, ele foi o ponto de virada. O momento em que eu parei de esperar que a vida fosse fácil e comecei a me tornar mais forte. E se você está me ouvindo agora, talvez esteja naquele silêncio das 3 da manhã. Talvez esteja cansado de prometer e não cumprir. Talvez esteja com medo de admitir que parte do caos é responsabilidade sua. Eu não vou te julgar. Eu já estive aí. Eu sei como é sentir que você desperdiçou tempo, que você está atrasado, que todo mundo parece estar na sua frente. Eu sei como é abrir a rede social e sentir um aperto no peito. Como é evitar conversas para não ter que explicar por que você ainda não chegou onde queria. Mas deixa eu te dizer, com a calma de quem já atravessou esse deserto, você não é seu último erro. Você não é sua pior fase. Você não é a soma das suas procrastinações. Você é aquilo que decide fazer a partir de agora. E isso é poderoso. Não precisa ser grandioso. Não precisa ser perfeito. Precisa ser real, um hábito ajustado, uma promessa cumprida. Um dia bem feito, depois outro vai ter dúvida, vai ter recaída,
vai ter cansaço, mas também vai ter clareza, vai ter força, vai ter aquela sensação silenciosa de olhar para o próprio reflexo e pensar: eu estou me tornando alguém em quem posso confiar. E essa sensação, ela não tem preço. Então, se hoje você está no fundo do poço, respira. Não faz discurso. Não anuncia mudança. Escolhe um passo pequeno e faz. Amanhã, faz de novo. Quando errar, ajusta. Não transforma tropeço em identidade. Fracasso pode ser o fim de uma versão sua, mas também pode ser o começo da melhor. E eu tô aqui, não como alguém perfeito, mas como prova viva de que recomeçar funciona. Não porque é fácil, mas porque é possível. E quando você entende isso, quando você realmente entende que a responsabilidade é sua e que o próximo passo também é, você para de esperar milagre. Você vira o movimento. E devagar, constante e silenciosamente, você constrói uma vida que finalmente faz sentido. Se você gostou do meu conteúdo, curta, comente e compartilhe com alguém que você acredita que também pode ajudar. Aproveita e já se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.